E a Polícia Civil de Sorocaba divulgou hoje um balanço dos resultados de 2024 e também as metas agora para esse novo ano que começou. A repórter Nicole Bonente acompanha essa coletiva divulgada hoje, então, para toda a imprensa. Tem os detalhes para a gente, né, Nicole? Bom dia. Isso mesmo, Luiz. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Primeiro Impacto Regional. Terminou agora há pouco, inclusive, essa coletiva aqui na Delegacia Seccional, né, que fica em Sorocaba. E essa coletiva que apresentou os números do ano passado, ao longo de 2024. Então, foram desenvolvidos diversos trabalhos, né, da Polícia Civil, investigações importantes. Muitas delas nós falamos aqui sobre ao decorrer do ano, né, que resultaram aí na prisão de muitas pessoas. E hoje, então, foi essa apresentação desses números, esse fechamento de ano aqui com a presença de delegados da cidade. Inclusive, essa coletiva, ela também foi feita pelo doutor José Humberto Urban, que voltou, ele retornou depois de um período afastado, realizando um curso de Polícia Superior, e ele retorna hoje. E o doutor Luiz Lara, que estava, então, nesse lugar, né, como aqui o titular desse período, desde que o doutor Urban ficou afastado, ele retorna agora para o trabalho dele também como delegado, que ajuda também, auxilia do trabalho do DI Interset. E agora Sorocaba segue também junto à região aí com esses trabalhos para 2025. Foram apresentadas também algumas metas de trabalho este ano, e eu vou brevemente passar alguns números que foram apresentados, porque são muitos números, mas alguns deles eles chamam a atenção, principalmente porque são números muito expressivos, como, por exemplo, o número de inquéritos policiais concluídos no ano de 2024. Foram mais de 10 mil inquéritos, 2.560 casos esclarecidos. O número de pessoas presas também chama a atenção. Foram 1.001 pessoas presas, sendo que 385 foram prisões feitas em flagrante e 510 prisões através de mandados também. Esse número é muito importante porque fala também do número de operações que a Polícia Civil realiza com frequência aqui nas cidades da nossa região. Tem um número também bem expressivo, que é o número de medidas protetivas cumpridas. Foram mais de 1.400 medidas. Isso também acende o alerta aí para o caso de violência doméstica, violência contra a mulher, que é um assunto que a gente sempre traz aqui também nos nossos telejornais, e foi tema também dessa coletiva. Nós conversamos um pouco com os delegados aqui da região, que falaram que esse ano de 2025 segue um ano em que essa será uma das prioridades do combate. Agora, sobre o ano passado, sobre esse ano, eu vou conversar também agora ao vivo com um dos delegados aqui da cidade, o doutor Acácio Leite, que sempre conversa conosco ao vivo nos nossos telejornais. Ele que é o titular do 8º DP. Doutor, já queria começar agradecendo o senhor por conversar conosco ao vivo e pedir para o senhor começar fazendo um balanço, por favor, de 2024. O senhor que é também o responsável pela investigação de casos de violência contra os animais e o responsável por investigações de crimes no trânsito. Doutor, como é que foi o ano passado em relação a esses dois crimes, né? Essas duas frentes de trabalho e atuação da polícia? Bom dia. Bom dia. Então, na verdade, duas questões, né, agudas para a gente, né? A questão da causa animal. Eu acho que fizemos o que estava ao nosso alcance no ano que se encerrou, buscar agora nesse ano, principalmente uma nova composição aí da Câmara Municipal, nova composição da Prefeitura, né, buscar meios aí que possa dar um atendimento melhor à população. A gente tem a esperança que a Clínica Veterinária Municipal ela saia do papel, ela comece a funcionar, né? Isso vai nos ajudar muito na causa, porque não se faz causa animal sem saúde, né? A questão dos crimes de trânsito, na verdade as mortes no trânsito têm nos preocupado muito. Eu tenho me debruçado bastante em relação a isso, né? Penso que é hora da gente sentar com todos os atores envolvidos nisso, né? Não só as forças policiais, mas também a prefeitura, também a sociedade civil, porque é inadmissível, né? Você tem duas grandes avenidas na nossa região, a Avenida Itavuvu e a Avenida Ipanema, responsáveis pelo maior número de mortes no trânsito na cidade, inclusive com números maiores que no estado inteiro. Então isso nos preocupa por demais e, repito, acho que é hora de a gente sentar, conversar todas as forças para buscar uma solução para isso. Inclusive, o senhor está com a investigação de casos que são recentes, né, doutor? O senhor pode falar um pouquinho desses casos para nós? Então, na verdade, a gente tem percebido assim, né? A grande maioria são jovens,
né? Seja na questão de vítimas como na questão de autores dessas mortes, né? Na madrugada, lembrar que essas duas avenidas são avenidas largas, retas, né? Então a velocidade, o excesso de velocidade tem sido o maior causador dessas mortes, né? Eu acho que precisamos rever essa questão da utilização da faixa do BRT para outros veículos que não os ônibus, né? Principalmente as motocicletas. Acho que tentar disciplinar um pouco mais isso, porque as mortes de motocicleta, na sua grande maioria, são nessa faixa do BRT. Os acidentes, eles são todos eles motivados por excesso de velocidade, consumo de álcool. Então, eu acho que está na hora de Sorocaba dar um basta nisso, né? Deixar de ser essa estatística triste para Sorocaba no estado inteiro, sentar, conversar e buscar uma solução para isso, que a gente espera que aconteça o mais breve possível nesse ano de 2025. Doutora, a gente sempre noticia, né? Sempre algum caso, realmente, como o senhor comentou, de imprudência. Então, ingerir bebida alcoólica também antes de dirigir, essa época de final de ano que a gente passou agora, também tem muito isso. A gente sempre faz esse alerta aqui para as pessoas, mas acaba acontecendo, e como o senhor disse, por jovens, né? Que muitas vezes não percebem o quão grave isso pode ser, que causa a morte ou, de repente, algum acidente com ele e com outras pessoas. Infelizmente, é aquela coisa do poder, né? O carro torna-se uma arma na mão desse jovem, né? Ele se vê poderoso dentro da condução daquele veículo, e a velocidade, o consumo de álcool, a desatenção, né? A euforia, aquela alegria das festas de final de ano, acaba gerando esses acidentes, né? Nós temos agora recente, já no dia 22 de dezembro, né? No domingo, já na madrugada do dia 22, um acidente com 2 mortes, quase uma terceira, né? O indivíduo que sobreviveu ainda encontra-se internado, em estado muito grave. Motivado por quê, né? As primeiras informações que nós tivemos, especificamente por excesso de velocidade, imprudência, né? Estamos checando, estamos tentando buscar, inclusive na questão de perícia, para ver se houve, né, alguém furou o sinal vermelho. Nós não temos essa informação ainda, mas estamos buscando para poder trazer o inquérito policial essa informação. E assim como outros casos que nós tivemos, né? Via de regra, jovens, de madrugada, consumo de álcool, consumo de drogas, acabam tirando a vida de pessoas que não têm nada a ver. Então, isso não pode acontecer mais. Isso tem que parar, e a cidade precisa sentar, as forças vivas da sociedade precisam sentar, conversar para tentar melhorar isso. Doutor, como é que as pessoas podem fazer para auxiliar no trabalho da polícia, principalmente relacionada a esse tipo de caso, esse tipo de crime, né? Relacionado às informações que o senhor citou desses 2 casos, alguma informação, a gente sabe que o Disque Denúncia está aí, que os telefones da polícia estão aí, sempre os senhores também disponíveis nas delegacias para ouvir esses depoimentos, as pessoas que têm algo a acrescentar. Mas no caso de alguma imprudência no trânsito, alguma coisa que possa gerar algum prejuízo depois, como é que as pessoas podem fazer para colaborar? Então, eu sou até um pouco criticado quando eu falo isso, mas assim, né, a gente ainda continua vivendo essa situação, né? As pessoas muitas vezes têm imagens de acidente, imagens de situações, e levam essas imagens primeiro para a rede social, para depois trazer para a polícia, né? Lembrar que a imagem para nós ela é uma prova, ela precisa ser preservada, ela precisa ser tratada com reservas, né? Com preservação, essa é a palavra, né? Então, assim, cidadão, se você tem uma imagem, se você tem uma informação, converse primeiro com a polícia, né? Seja pelos canais de denúncia, 181, webdenuncia.org, seja pessoalmente na delegacia, depois, né, mostra a sua indignação através das redes sociais, que a gente sabe que virou um fórum, todo mundo se manifesta, faz parte, é o tempo moderno, mas, repito, o primeiro órgão que precisa tomar conhecimento, seja da informação, seja de um acidente, seja de uma imagem, é a polícia e não a rede social. Até, doutor, estou me recordando aqui de um caso de violência contra animais que foi alguma coisa semelhante a isso nesse ano que passou, né? Um caso que chegou até o senhor, até os senhores que fazem parte dessa delegacia, dessa frente, por meio das redes sociais. Fez o caminho inverso, né? Que não deveria. Então, na verdade, o que acontece? Quando isso é registrado, a gente tem uma dificuldade de fazer a prova. A imagem, ela para nós é muito rara e muito cara. Então, trazendo a imagem para a gente vai, repito, tratar essa imagem, trazer essa imagem de acordo com o que a perícia exige, porque tudo isso vai ser levado à justiça, né? E quando a gente fala em justiça, a gente está falando em amplo direito de defesa e tudo mais. Só que você tem uma imagem que já foi colocada em rede social, muitas vezes ela foi trabalhada, essa imagem, foi cortada, foi editada, ela acaba não servindo de prova. Muitas vezes já se passaram alguns dias, né? O animal já se recuperou, a situação já não existe mais. Então, quando vem essa imagem, e repito, ela foi colocada em rede social primeiro, já faz alguns dias, ela acaba sendo uma prova que a gente chama de uma prova maculada. Então, repito,
tem uma imagem, tem uma informação, procure primeiro a polícia e depois vá sim mostrar sua indignação na rede social, que eu acho muito justo. Mas primeiro leve para a polícia essa informação. Extremamente importante, doutor. Vou voltar para o estúdio em breve para perguntar para o Luiz Negrelli. Acredito que ele tenha algo a perguntar para o senhor. Oi, Luiz, pode falar que a gente te escuta. Nicole, para a gente finalizar já a sua participação aqui, mas aproveitando, né, a presença do doutor Acácio, eu queria que você comentasse também com ele sobre esses últimos casos recentes que a gente tem falado bastante aqui no Primeiro Impacto Regional, de agressões envolvendo membros da mesma família. Esse foi, inclusive, o seu assunto do link de ontem, né? Para além do feminicídio, tem ocorrido muitos casos de desentendimento, terminando em mortes, em agressões. Como é que a polícia tem atuado nesses casos e pretende atuar também agora em 2025? E também estenda aí o cumprimento ao doutor Acácio. Doutor Luiz Negrelli está estendendo os cumprimentos aí ao senhor, parabenizando pelo trabalho. Ele está perguntando sobre o caso de desentendimentos familiares, até porque nós falamos disso no jornal ontem. Recentemente a gente trouxe outros casos em que a violência dentro das casas está sendo constante, está sendo frequente. Doutor, como é que a polícia tem encarado esses casos e tem atuado? Olha, na verdade a gente depende do registro, né? Hoje, na diretriz atual, o cidadão quer acionar a Polícia Militar for até o local, ela vai fazer o registro dela e esse registro chega até nós, a Polícia Civil, para que a gente possa encaminhar isso para a Justiça. Lembrando que no caso de desentendimentos, agressões, né, de lesões leves, nós temos o NECRIM, que é o Núcleo de Conciliação, mas fundamental, repito, é acionar-se a Polícia Militar e, havendo lesões, havendo danos materiais, muitas vezes é uma briga generalizada, acaba quebrando coisa, nunca deixar de fazer o boletim de ocorrência. Muitas vezes a pessoa fala, não vou registrar, não é nada, já acabou, não. Registre porque essa questão, principalmente a questão da violência familiar, violência doméstica, ela pode futuramente gerar um caso mais grave. Então, esse registro, levar isso para a Justiça, nesse primeiro momento já é fundamental. Doutor, muito obrigada novamente pela participação do senhor. Conversamos então com o doutor Acácio Leite, ele que é o delegado titular do 8º Distrito Policial aqui de Sorocaba. Luiz, eu volto com você. Tá certo, Nicole. Muito obrigado, viu, pelas suas informações. Bom trabalho para você.